E aí, gente, tudo certo? Bom, tô aqui fazendo esse vídeo pra gente desenvolver uma aplicação Flutter junto, baseado no NLW Sports. NLW é uma programação da Rocket City, que é uma plataforma de cursos de programação. Eles fazem esse bootcamp, enfim, é uma semana bem intensiva de conteúdo de desenvolvimento, tanto web, back-end, mobile. E a ideia dessa playlist, na verdade, é a gente codar esse mesmo aplicativo que eles fizeram, porém com Flutter. Então seria muito legal se vocês já tivessem uma noção para o que serve Flutter, já tenham Flutter instalado, de preferência tenha visto alguma coisa sobre, porque não vou explicar muito detalhes, não vai ser uma base, vai ser a gente codando esse aplicativo juntos, certo? É muito interessante. Vamos ver aqui nosso aplicativo. Ele tem uma splash screen, né? Quando o aplicativo carrega, depois ele vai para uma tela home. E depois dessa tela home a gente pode clicar para navegar no jogo. Aqui tem uma lista de jogos e cada jogo, quando a gente clica, a gente entra na tela do próprio jogo. E aqui tem uma lista de pessoas que jogam esse jogo, com essas informações, né? Nome, quanto tempo que joga aquele jogo, disponibilidade dessa pessoa. E se clicar em conectar, vai aparecer essa modalzinha, esse pop-upzinho, para você copiar, quando clicar aqui, copiar o ID do Discord da pessoa, para adicionar depois, certo? É muito interessante que você já tenha instalado o Flutter, então se você entrar em flutter.dev e em Get Start aqui, vai ter como instalar, ou se não você busca algum vídeo, qualquer coisa deixa um comentário aí, aqui se estiver tendo algum tipo de dificuldade. E enfim, para achar esse conteúdo aqui do Figma, você pode vir aqui em figma.com/community, procurar por Rocket City, certo? Dá um enter aqui em Creators, vai ser esse primeiro aqui. Deixa eu tentar dar um zoom. Não dá um zoom. Assim. Aqui embaixo, dá um Ctrl F mais fácil, NLW Sports. Clicando aqui, é só fazer uma cópia que você vai poder editar, e, enfim, ou se não abrir essa própria versão aqui, não dá nada, certo? Bom, como eu disse, a ideia é a gente criar essa interface mobile aqui, mas depois também eu vou dar uma pincelada sobre como fazer interfaces para desktop, que não seja mobile, né, nem web, nem nativo. O Flutter tem essa opção, né? Ele desenvolve tanto para iOS como Android, como também desenvolve para web e desenvolve para desktop. A gente, com um código-fonte só, a gente pode desenvolver para diversas plataformas: Windows, Linux, Mac, iOS, Android, web, enfim. Certo? Bora criar então nosso projeto. Como eu disse, vai ser do zero. Eu vou desligar a câmera aqui pra gente poder ver melhor. Fechei minha janela ali pra não ficar um barulhão. Vamos desligar essa câmera aqui. Feito. Vamos criar um projeto. Deixa eu aumentar aqui. Vou aqui na minha pasta de conteúdo do YouTube. Vou dar um Flutter. Flutter Create. E dar o nome que você quiser. Vou chamar de NLW aqui. Ele vai criar, é bem rapidinho para criar. A gente pode entrar nesse arquivo novo que ele criou e abrir nosso Visual Studio Code, certo? Vou dar uma pincelada aqui que eles criam para a gente por padrão. Primeiro ponto, antes da gente ver, tenham a extensão tanto do Flutter, se você pesquisar por Flutter aqui, quanto do Dart, tá? Tenho aqui a extensão instalada. Se tiver dificuldade, procura no YouTube e dá um jeito, tá? Mas bora ver o que vem dentro da nossa lib. Aqui estão os arquivos de configuração para publicar em plataformas, né? Eu disse Android, iOS e web, é isso que vem por padrão, mas a gente pode habilitar ambientes desktop, né? Para Linux, Windows, Mac, mas vem esses três por padrão e o nosso código vai estar dentro. Eu abri um dentro de outro, olha só. Deixa eu fazer o seguinte, vamos
cd personal YouTube, certo, vamos cd nlw, ls, eu vou fechar aqui, eu não sei o que aconteceu, vou apagar esse arquivo aqui nlw, ao vivo galera, tá, agora não tenho mais, eu posso dar um flutter create nlw, tá, pronto, agora eu posso ir em nlw, abrir. Tinha um arquivo nlw dentro de outro arquivo nlw, não entendi. Agora tá certo. Certo, dentro de lib então, eu ia mostrar esse main, que é o primeiro arquivo que ele vai rodar, é sempre esse main.dart, e essa é a função do Dart, que é a linguagem de programação, né? Quando a gente fala de Dart, é a linguagem de programação. Quando a gente fala Flutter, é o framework para a gente construir aplicações. Aqui, esse main é o primeiro ponto onde o Dart vai rodar. Quando a gente manda rodar esse nosso arquivo Dart, ele procura esse main e roda o que está aqui dentro. E a gente pode ver que é só esse run app, né? Esse run app já começa o Flutter. A partir daqui o Flutter tomou conta do Dart e está rodando widgets. Widgets no Flutter são tudo que for componente visual, tudo que for parte visual são widgets. Ou seja, uma tela toda é um widget, certo? Um card é um widget, um texto é um widget, esse background é um widget, certo? Então, no widget, no Flutter, tudo são widgets. O que a gente vai fazer? Vamos apagar esses comentários. Eu descobri um jeito de apagar comentário muito interessante. É só dar um replace aqui, barra, ponto asterisco, quer dizer que ele vai copiar tudo. Opa, tem que habilitar aqui. E replace por nada. É isso. Dá um Ctrl S. Pronto, tirou todos os comentários. A gente vai ver que o primeiro widget que ele chama é o MyApp. Vamos renomear aqui. Eu vou renomear para NLW App, para a gente ter esse nome. E ele retorna dentro desse método build o material app, né? O build, esse método, tudo que a gente retornar nesse método build aqui vai ser o que vai ser renderizado na tela. E geralmente o primeiro build que a gente tem é de um material app, porque esse material app fornece algumas funcionalidades para o nosso aplicativo no geral, como tema. Aqui a gente pode definir rotas, né? Routes aqui, que são páginas diferentes, né? A gente pode mapear, falar que na rota barra login vai ter um widget login, então a gente login, algo assim, entendeu? Então esse Material App fornece pra gente várias ferramentas, um tooling, né? Vamos chamar aqui NLW e Sports, tá? Mas pode ser o que você quiser. Esse tema, vamos fazer assim primeiro, tá? Pra gente poder dar uma olhadinha, o que eu vou fazer aqui é parar de compartilhar o UI. Vamos olhar aqui, certo? Esse tema a gente vai deixar assim por enquanto, a gente vai alterar depois, mas tudo que for feito na aplicação vai ser a partir com esse tema. Então se a gente botar aqui, ó, Film Data, ele tem alguns helpers também, botar ponto .dark, vai ser um tema dark, se a gente botar ponto .light, vai ser um tema light, tá? Mas vamos criar aqui um primary color, vamos colocar colors.blue mesmo, colors.blue, certo? Pronto, e agora o Material App tem o que a gente chama de Home, né? Home é a primeira página inteira que a gente vai ter da nossa aplicação. Então, bora construir essa página aqui, vai ser bem rapidinho. O que eu vou fazer? Eu vou apagar esse My Homepage aqui, deixar aqui com erro por enquanto. Tudo que for de My Homepage a gente vai apagar. Depois eu vou falar um pouco sobre... eu quero abordar uns pontos e preciso construir do zero, certo? Então, aqui no Home, vamos criar uma classe, novamente, class, vou chamar de Homepage. Por que Homepage? Home, porque é a nossa rota Home, né? É a rota principal, geralmente chamada de Home. E Page, porque isso vai ser um widget também, então a gente pode dar um extends stateless widget, certo? E Page é porque vai ser uma página toda, não vai ser uma parte
Por exemplo, esse card aqui, ó, aqui do lado, também é um widget. Mas é melhor a gente chamar esse card de widget e a página inteira de page, para ficar mais semântico. Quando a gente estende aqui um stateless widget, ele vai pedir que você faça duas coisas. Se a gente der um Ctrl ponto, vai estar ali, create one missing override, ou seja, a gente precisa dar override nesse método que é do stateless widget, igual foi feito aqui. E a gente precisa, no construtor dessa classe, é assim que se define construtor em Dart, a gente precisa passar a propriedade para o pai aqui, chamada key, né? Depois a gente vê um pouco melhor sobre isso aqui. Só para vocês verem, eu estou usando o Flutter, a versão mais nova do Flutter, enquanto estou gravando, stable, que é 3.7.6. Em versões antigas, é comum que você veja essa parte gerada assim, ó, super key, certo? Mas recentemente o Dart implementou essa opção, né? E a gente pode fazer isso agora. Se a gente rodar isso, vai dar erro primeiro, porque aqui a gente não passou qualquer home, então a gente pode passar home page. E podem ver que ele ficou com sublinhado azul, não é um erro, ele só está indicando pra gente, ó, use a palavra const no construtor para melhorar a performance. Ou seja, ele quer que a gente escreva aqui const. Por quê? Porque nossa homepage ela é sempre constante, né? Ela sempre vai ser igual em qualquer lugar que a gente chamar ela. Ela não tem variações, não tem textos que se mudam de acordo com o que o usuário falar, não tem cores que se alteram, propriedades que se alteram no geral. Então a gente pode botar const. Se isso tivesse propriedades que se alteram, não poderia colocar const. Teria um pouco menos de performance, mas enfim, ele geralmente aconselha colocar const, tá? Então, aqui dentro do método build agora dessa nova classe home, a primeira classe que a gente vai retornar, o primeiro widget que a gente vai retornar é um scaffold, tá? Na verdade, vamos brincar aqui um pouco antes. Eu vou retornar um texto, tá? Um text. Se a gente vê esse texto, meu texto sem scaffold, tá? Esse texto novamente, ele é estático, né? Ele vai ser sempre igual, então a gente pode colocar a palavra const ali na frente. Ele pede pra gente colocar, na verdade. Scaffold. Escrevi errado. Tudo bem. Vamos botar para rodar aqui. Se vocês forem aqui em cima e clicar Run, ele vai abrir. O meu vai abrir no Chrome aqui, mas depois a gente pode ver um pouco mais sobre emuladores, enfim. Da primeira vez demora um pouquinho. Tá, vai ver bem grande aqui na web mesmo. Olha só, meu texto sem scaffold. Dá pra perceber que tá meio esquisito, né? Essa fonte aqui, parece que não tem nada estilizado. Isso porque essa propriedade, esse tema aqui que a gente definiu para o Material App, não foi passado para o texto. Por padrão, os widgets não puxam temas que você define em cima. Então, a gente tem que envolver nosso widget com scaffold, tá? E o scaffold não tem child, tem body só. Bora lá. Pronto, aqui já está bem diferente, deu pra ver? O texto tá... Vou botar o const pra cá. Opa, pra cá, agora sim. O texto tem um tema padrão, tá? A gente pode mudar essa fonte, esse texto, vai estilizando direto aqui no texto, né? Eu posso passar style, uma propriedade para esse widget é style, e ele recebe um text style, e eu posso falar font size 30, tá? Ele já ficou grandão. Mas por enquanto a gente não vai ver isso agora. Então tá. Então o scaffold ele não tem o child, né? Ele tem o body. Pra gente começar a fazer nossa aplicação aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos baixar. Vou ampliar aqui. Vamos baixar esse wallpaper que tem aqui no final, se vocês forem em interface mobile. A gente vai codar o aplicativo mobile, mas também eu vou dar uma pincelada depois, a gente vai ver
um vídeo mais longo sobre como fazer interfaces adaptativas, né? Para a web ele tem um funcionamento um pouco diferente, não só o layout, mas a funcionalidade é diferente, se a gente for ver do mobile para a web, e a gente precisa fazer isso de maneira adaptativa, mas depois a gente conversa sobre isso. Bora ver aqui, precisa estar em design, bora ver esse fundo. Tá, o que eu vou fazer? Eu vou baixar esse fundo todo. Aliás, deixa eu copiar pra cá, pra fora dessa tela, senão ele vai... Tá, aí pronto. Nossa senhora. Fundo... Cadê esse fundo? Fundo. Ah, ele tá bloqueado. Peste. Tá certo. Bora fazer o seguinte. Bora baixar esse fundo. Dar um export aqui como PNG mesmo, pode ser. Certo? Chamei de background. E a gente vai agora puxar esse background aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer isso não. Vamos criar aqui uma pasta chamada assets. Tá? E a gente vai botar esse background dentro de assets. Bom, tá lá dentro já. A gente pode vir aqui. E para importar, deixa eu center child, o center tem um child, né? A gente pode botar text aqui e deixa assim mesmo. Então aqui no centro vai ter um texto chamado data, mas o que a gente quer fazer é botar o background, né? Para botar background, a gente tem que ir aqui no Pubspec, vai ter um monte de comentário, mas não se preocupem. Aqui vocês vão ver uma palavrinha chamada asset dentro desse campo Flutter. Vamos descomentar. Esse aqui a gente pode apagar, esse assets aqui, vamos tirar esse comentário, né? Só apagar aqui. Esse arquivo ele precisa estar bem identado, tá? O que é indentação? É o espaçamento aqui, cada linha, porque ele é orientado à indentação. Você vai colocar .assets barra, precisa desse barra no final. Então, tudo que tiver dentro desse barra assets, ele vai mapear para o teu projeto poder saber que existe esse asset, certo? Então vamos fazer o seguinte, aqui eu preciso dar um reload para carregar esse asset e dentro do meu center, ao invés de eu ter um texto, vamos chamar um image, né? O image, ele tem uma factory, que se você clicar ponto, tem várias factories, né? File, memory, network, vamos buscar por asset e ele recebe aqui um parâmetro que é, a gente precisa passar barra assets barra background.png, certo? Agora, como essa imagem ela é dinâmica, ela não é constante, essa imagem, se eu mudar o nome dela, na verdade, se eu mudar o arquivo e deixar o mesmo nome, vai ser dinâmica, né? Concorda comigo? Então ele está reclamando que não pode ser um construtor constante, então a gente precisa remover daqui, certo? Que agora o nosso scaffold não é mais constante. Vamos dar um save para ver o que ele traz pra gente. Unable to load asset background.png, deixa eu ver se está correto aqui. Ctrl C. Assets background.png. Assets. Não, é isso. Deixa eu download novamente. Empty data. Vamos ver aqui em PubSpec. Ah, tá. Claro. A gente precisa, se você tiver o plugin instalado do Flutter, é só clicar aqui em Get Packages. Como a gente alterou a dependência, a gente precisa dar esse Get Packages aqui, ó. Ou se não, você faz tem bastante erro, você faz um Flutter pub get. Isso vai instalar todas as dependências novamente que você tem. Como se fosse um npm install, certo? Agora eu posso dar um reload na minha aplicação. Na verdade, eu preciso parar ela e rodar novamente, porque a gente colocou um assets, né, novo. Olha só que lindo. Tá horrível isso aqui. Deixa eu ver pra cá. Bom, enquanto carrega aqui, deixa eu mostrar a nossa aplicação aqui no Hide UI. Pronto, olha, já temos o nosso background aqui. Mas ele não está do jeito que a gente gostaria que ele tivesse, né mesmo? Deixa eu fechar aqui um pouco mais. Então vamos fazer o seguinte, ao invés de centralizar essa nossa imagem, deixa eu deixar isso aqui sempre no topo, o
que a gente vai fazer? Deixa eu copiar esse image.assets. O body do nosso scaffold vai ser algo que a gente chama de container, tá? E o container, ele é um widget meio global, assim, tudo que você quer fazer uma box, você pode fazer um container. E ele tem muitas propriedades. Uma dessas propriedades é o decoration, tá? Ou seja, a gente vai decorar nosso container, decorar de decoração, nosso container do jeito que a gente quer. Então a gente pode botar aqui um const box decoration, pronto. E a gente tem image, então a gente precisa de um decoration image. Ó, ele já passou pra gente. A nossa imagem, ela precisa ser um asset image, e o asset image que a gente vai passar é assets/background.dart, certo? Vou botar uma vírgula no final ali pro Flutter, pro plugin do Flutter trabalhar. O que aconteceu? Por que não tem aqui nosso background? Porque ele não sabe como que é para se comportar essa imagem. Então a gente pode botar fit, box fit, contain, fill, ou seja, é para preencher a nossa imagem. A gente tem várias opções de fit aqui, contain, cover, fill height, depois vale ler um pouco sobre. Tá certo. Um outro ponto que eu esqueci de falar é que o nosso container, ele não tem nenhum tamanho, né? A gente não definiu nenhum height para ele. Se a gente falar que é um height de 100, um valor de 100 e um width de 100, ele vai ser um quadrado, né? Então se a gente der um save aqui, era para estar aparecendo. Ok, era para estar aparecendo. Mas o que a gente vai fazer, calma lá. O que a gente vai fazer é utilizar uma propriedade chamada constraint. Aqui depois, vamos colocar antes do decorator, para ficar mais fácil de ler. Vai ser um box constraint, se não me engano, box constraint.expand, ou seja, vai fazer o nosso container expandir a tela toda sempre que possível. Vamos dar um save, vamos ver se isso já vai realizar. Não é possível. Background.dart não, né? Complicado. .png. Meu. Aí o cara se empolga no vídeo. Já temos aqui. Já temos nosso background, porém quando a gente se reajusta ele não está estático, né? O problema desse fio, vamos dar um cover então. Cover. Acho que isso vai resolver nosso problema. Aí, ele vai, a proporção vai ser sempre igual, ele só vai se esticar quando ele estiver numa tela muito grande, tá bom? Tá certo. Já temos background. Aqui, novamente, se em vez de tivesse constraint expand, a gente tivesse um height de 100 e um width de 100, ele seria um bloco. Aqui, tá vendo? Seria um quadrado. Deixa eu botar para 300 para a gente ver melhor. Um quadrado com o nosso container seria um quadrado, né? Então, vamos continuar. E agora que a gente tem um breve overview, eu vou codar um pouco mais rápido para a gente conseguir avançar bastante na nossa aplicação. Nosso container tem um child, ou seja, é um filho que vai estar dentro do nosso bloco inteiro aqui da tela. Vai ter um filho que vai ser isso daqui. O que é isso daqui? Isso daqui é uma column. A gente pode usar uma column para escrever isso, tá? Por que uma column? Column é de coluna, né? Então, pensa assim, uma coluna ela pode empilhar coisas de cima para baixo ou de baixo para cima, né? É isso que está acontecendo, Tem 3 itens empilhados. Primeiro essa logo, depois esses textos, depois você pode até falar que tem 4 itens, né? Essa logo, esse texto aqui e essa lista de cards, né? Já essa lista de cards, ela não é empilhada de cima para baixo, na vertical, ela é empilhada na horizontal. Então é uma row, é uma linha. Então se você quer empilhar, se você quer colocar widgets lateralmente, é uma row. Se você quer colocar widgets na vertical, é uma column. E aqui a column tem children. Ao invés de ser um child, que é um filho só, um children é uma lista de filhos, né? Vamos botar vários textos aqui pra gente entender como fica isso. Data. Aqui a gente pode colocar como const, já que todos os componentes são constantes, né? A gente coloca o const aqui antes do vírgula, ao invés de antes de cada item aqui. Tá? Vamos lá? Pronto. Agora tá vendo que empilhou
vários textos aqui, ó. Tá bem pequeno. Mas vamos dar um zoom. Tá. Sai. Ah, enfim. Deita. Ou seja, é isso aqui que a gente colocou. Se escrever qualquer coisa, dá um save, você vai ver que o último item que a gente empilhou na nossa coluna é esse texto diferente, certo? Tá, o que a gente precisa empilhar? Primeiro, é essa nossa imagem. Então, novamente, image.asset, tá? Se a gente quiser uma imagem na internet, uma url.png, a gente pode colocar network, tá? E botar uma imagem qualquer. Mas bora baixar isso aqui. Deixa eu ver se dá para exportar. Export, acho que não, né? Bora baixar isso aqui rapidão. Deixa eu botar aqui para cá. Bora baixar essa imagem. Com PNG mesmo. Export frame. O logo, vou chamar de logo. E vou jogar aqui dentro de asset, tá? Essa logo. Bora fechar aqui novamente. Deixa a nossa aplicação aqui. Agora assets barra logo ponto PNG, por favor, né? Como essa nossa logo, novamente, não é constante, não posso botar essa constante ali. Vamos botar uma vírgula. Vou salvar, vai dar erro porque a gente precisa novamente... não deu erro não. Eu achei que a gente precisaria mapear essa logo, mas como a gente mapeou a pasta inteira assets, não tem problema, a gente está com essa logo. Beleza, a gente empilhou essa logo, agora a gente quer empilhar um texto, que é encontre o seu duo. Opa! Caramba, encontre o seu duo, é um constante, né? E o outro texto que a gente quer empilhar selecione o game que você deseja jogar. Bora lá. Opa, não estou salvando isso, querido. Estou salvando aqui. Bora fechar aqui. Tá bem pequeno aqui, né? Encontre seu duo e selecione o game que você quer jogar. O que eu vou fazer? Eu vou ter que trabalhar assim mesmo. Vou sair do ar aqui. Deixa eu diminuir aqui, tá? Mostrar o UI. Se eu for aqui em Encontre seu duo, aqui em Inspect a gente pode ver as propriedades aqui como CSS, como iOS, como Android, ou a gente pode ver essas propriedades aqui direto, tá? Primeiro ponto, esse texto a gente pode botar aqui um style, é um text style, tá? A cor é um color.white, colors.white, tá? Font size, a fonte é 24. E a gente tem que botar também um weight, né? É uma fonte bold. Então, ó, ele já sugere ali font weight bold. Só dá um enter, botar uma vírgula aqui. Pronto, só vou ordenar desse jeito. Agora, ó, encontre seu duo, certo? Encontre seu duo, selecione o game que você deseja jogar e o selecionamento de games que você deseja jogar é um pouco diferente. Eu vou copiar de novamente esse style aqui, botar pra cá, tá? Então precisa de uma vírgula. O fonte desse style é um 16 pixels, vou botar 16, não é fonte bold, e a cor é um zinc, sei lá o que, aqui, o hexadecimal. Então em colors, eu posso botar aqui color, o padrão de color não é hexadecimal, eu preciso disso. Esse 0xFF é como se fosse o hashtag ali, e salvei. Então a gente tem uma fonte customizada agora. Tem um problema, dois problemas na verdade, né? A gente tem nossa imagem, nosso texto e nosso texto. Então, existe um espaçamento entre um e o outro aqui. Tá. Na verdade não existe um espaçamento aqui, né? Não existe um espaçamento. O que tem é que o font Hive aqui é maior desse texto. Então vamos botar aqui o Hive, tá? Vamos ver quanto que é o Hive. Aqui, a line Hive é 160% ou 38 pixels. Então o Hive é 38 dividido por 24. Põe isso que vai funcionar, tá?
te prometo, ele vai ter um Hive certo, porque o Hive aqui do Flutter, ele não considera o próprio tamanho da fonte, então a gente precisa dividir para a gente ter o Hive que a gente quer, a gente precisa dividir pelo próprio tamanho da fonte. É isso, aqui tem o Hive também, 26, bora copiar aqui, botar aqui, 26, opa, 16 aqui, caramba, 26 por 16, salvamos, certo? Outro ponto que tá meio ruim, isso daqui, tá, beleza, esse esporte está centralizado, mas ele tem um padding lá em cima, né? O que a gente vai fazer é botar um padding aqui na nossa column. Então eu posso, Ctrl ponto, procurar aqui padding. Isso daqui são ações, são ferramentas do próprio plugin do Flutter, tá? Então, wrap with padding, é isso. Vem um padding padrão de 8 pixels, mas a gente vai pôr 32 aqui. Então é isso, já está ficando um pouco melhor. Outra coisa que a gente pode fazer também é que o alinhamento dessa coluna está no meio, né? Tá tudo centralizado. Vamos fazer o seguinte, o alignment aqui, se a gente colocar alignment, tem o main axis alignment ou cross axis alignment. Main é principal, axis é eixo e alignment é alinhamento. Então é o alinhamento do eixo principal. Ou seja, como o eixo principal do column é na vertical, não na horizontal, então o main axis alignment é o que a gente quer para alinhar. A gente pode colocar space around para a gente dar uma olhada. Ó. Ele vai ocupar a tela toda e vai alinhar espaçado. Na verdade, a gente quer alinhar lateralmente, né? Vamos fazer o seguinte. Vou colocar aqui stretch, aliás, cross axis alignment, e eu vou colocar stretch. Ou seja, para ocupar a tela toda. Legal, esse daqui eu posso tirar, tá? Já temos aqui a logo, tá ocupando esse espaço todo aqui. Temos nosso texto. E é isso, estamos evoluindo bastante, hein? O que a gente vai fazer agora? Vamos criar um card para esse jogo, para essa logo. Eu vou pesquisar aqui uma imagem de League of Legends. Tá, vamos dar uma olhadinha, porque a gente usa uma imagem na internet, né? Pode ser essa imagem aqui bem clássica do League of Legends. Vou copiar o endereço de imagem, certo? E daí o que a gente vai fazer é criar um componente que é um card. Então é um card aqui, certo? Esse card ele vai ter... Opa! Que isso? O que está acontecendo com o meu teclado? Tá, entendi. Esse card ele vai ter um shape, né? Vou colocar um shape aqui. O que é o shape? É o formato do nosso card, né? Vou colocar aqui um shape de rounded rectangle border, tá certo? Border radius all. Vocês não estão vendo aqui, né? E eu coloco o valor. Aliás, circular e eu coloco o valor. Certo? Ou seja, eu estou falando que o formato do meu card aqui, ele vai ter um border radius de 10, ou seja, vai ficar arredondados nas pontas. Vai ter um child aqui nesse card. Esse child pode ser uma imagem. Vamos colocar primeiro uma imagem. Ponto asset. Asset não, a gente não importou, né? Ponto network. E agora a gente coloca o endereço. Opa, tá bem grande esse nosso network aqui, né? Deixa eu salvar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou botar aqui essa image. Final image. Igual isso daqui. Opa, igual esse daqui. A gente vai usar esse valor de image ao invés de botar aqui dentro, tá? Deu algum problema? Vamos ler o que deu de problem. Trying to load image domain. Vamos procurar uma outra imagem, essa imagem está zicada. Vamos procurar aqui. League of Legends.
imagem um pouquinho melhor. Ah, esse aqui vai estar menorzinho, vai estar boa. Copy image address, certo? Calma lá, gurizada. Então esse image aqui é isso. Agora a gente pode ver. Pronto, temos umas imagens. Tem uma imagem aqui. Só tem um problema, tá muito grande, né? O que a gente vai fazer? Vai colocar o card a gente não pode definir propriedade de tamanho. Então o filho do card vai definir a propriedade de tamanho do card. Então vou colocar um container aqui. Container. O container ele vai ter uma propriedade, um hive, né? Hive de quanto que é esse cardzinho aqui? 320 e um width de 240. E um width de 240. Vamos dar um save aqui, certo? Vamos ver nossa... Aí, olha que lindo. Tá com essa borda branca? O que aconteceu? Nossa column aqui tá stretch. Stretch é para obriga todos os filhos preencherem, aqui ó, require the children to fill the cross axis, ou seja, ele requisita que os filhos preencham a linha, o eixo vertical, né? O contrário, no caso o horizontal. Vamos ver. Aliás, aqui em cima tem um pad, né? Aqui ó, 20 pixels. Então, entre o card e entre o text aqui, eu posso botar um const sized box e colocar aqui um hive de 20 pixels, certo? Boto uma vírgula, um enter, pronto. Agora já tem uma bordazinha ali. O que a gente vai precisar fazer aqui? Tá. A gente vai precisar fazer algumas coisas. Primeiro de tudo, o chart que tem que vir por último. Primeiro de tudo, esse background, essa cor aqui, depois a gente arruma essa parte branca. Ela tem um filtro por cima. Não sei se dá pra ver, mas aqui embaixo ela tem um linear, tá? Olha aqui, ó. Ela tem um filtrinho. Então vamos colocar a imagem e por cima da imagem o filtro. A gente tem várias maneiras de conseguir fazer isso, mas vamos fazer assim primeiro. Por cima da imagem, colocar esse filtro. E como que a gente empilha uma coisa em cima da outra? A gente usa algo chamado stack. Stack é pilha, né? Então aqui dentro do container, eu vou fazer um wrap com o stack. E o stack tem children, aliás, não children. Então aqui a gente precisa colocar dentro de um array, certo? O que ele está reclamando aqui do container? A gente precisa ser um sized box, porque só tem isso, né? Tá, preciso botar uma vírgula aqui. Tá, então a primeira coisa que a gente tem na nossa stack aqui é um sized box com uma imagem, né? A segunda coisa na nossa stack vai ser um container que vai ter, que nem a gente usou o decorator aqui em cima para colocar uma imagem de background, a gente vai colocar um gradiente para ter esse fundo mais escuro no final, certo? Então, novamente, a gente pode pegar esse hive e esse widget para ele preencher tudo. E aqui em decorations, a gente pode pegar um box decorations. Esse box decorations tem uma propriedade chamada gradient. A gente quer um linear gradient, tem vários tipos de gradient, né, mas pode ser um linear gradient. A gente quer um begin, a gente quer que o nosso gradiente comece. A gente aqui usa o alignment ponto bottom center, desculpa. Ou seja, o nosso gradiente vai começar do final do nosso tamanho aqui, né, do nosso hive, mais centralizado. E o end vai ser um alignment top center, né?
Se a gente quiser meio na diagonal, a gente alinha ali top left para ir pro meio, mas a gente quer o top center. Vai ser bem simples. E aqui a gente precisa passar cores, colors, tá? É isso que ele estava reclamando até agora, que a gente precisa dessa colors, ou seja, quais cores a gente quer para o nosso gradiente. A primeira cor vai ser um black, né? Colors.black, já está aqui. E a segunda cor a gente pode colocar um transparente, já que começa embaixo e termina em cima. A primeira cor é black e a segunda cor é transparente. Se começasse em cima e terminasse embaixo, a primeira seria transparente e a segunda black. Vamos dar um save aqui. Ele está pedindo, olha, pronto, já tem um gradiente aqui em cima é transparente, aqui embaixo é black, mas ele está reclamando uma coisa, ele está reclamando que eu faça constante, porém, eu vou ter que remover esse constante, porque o nosso black está muito escuro. Vamos colocar aqui uma opacidade, a gente só colocar o black.opacity, e a gente passa a opacidade que a gente quer, 0.8, tá? O que ele está reclamando aqui? Black, não é opacity, é opacity with opacity. Opacity é a propriedade, né? Quanto de opacidade. O with opacity, ele aplica uma opacidade em cima do nossa cor black aqui. Se a gente der um save, vai ficar um pouquinho mais suave aqui embaixo, certo? E outra coisa que a gente precisa empilhar no nosso card, tem um ponto aqui, ó. Tá vendo que o nosso shape tá aqui, tá border radius? Aqui tá com border radius. Deixa eu ampliar um pouco. Aqui tá com border radius, mas aqui tá pontiagudo, porque a nossa imagem, ela tá sobrescrevendo o nosso border radius, né? O que a gente pode fazer é clip behavior, ou seja, é comportamento de corte. A gente pode colocar aqui clip behavior, clip ponto anti-alias hard edge. Vamos botar um anti-alias que eu acho que já vai funcionar. Ele vai cortar de uma maneira mais smooth. Outra coisa é que eu vou botar aqui, ó, botar um color, tá? Color ponto gray ponto shade 800, deixa eu ver, shade 800, é isso. Então aqui já mudamos o nosso background. Temos bastante coisa, mas ainda falta a gente empilhar nosso texto, né? O que eu vou fazer? Vamos colocar aqui debaixo do container, não vai ser dentro, né? Na verdade vai ser dentro sim, né? Não, vai ser não. Vamos botar nosso texto, que é League of Legends, é um texto constante, e o de baixo é 4 anúncios. Ele tá escuro e tá lá em cima porque a gente precisa fazer o seguinte. Aqui em stack vamos ter um alignment e a gente pode botar um alignment ponto bottom left. Então ele vai alinhar no fim na esquerda. Agora tá bem escuro ali, nem dá pra ver nada. Vamos botar nossa estilização de texto aqui, ó. Bora. Botei aqui, mas ele é o texto, né? League of Legends, deixa eu ver. O tamanho font size, ele é 16 aqui. Aqui tá grande mesmo. Aqui é 16. Tá certo. Vou tirar aqui é bold, né? Aqui eu vou tirar o bold. E esse segundo aqui, ele é 14 pixels. Show. 14 pixels. Agora ficou um empilhado sobre o outro. O que a gente vai fazer? Eu vou recortar isso daqui. Eu vou colocar uma outra column, tá? Então, porque daí a column vai estar empilhada aqui dentro, mas a column está alinhando verticalmente. Isso daqui é uma column, né? Ela está alinhando verticalmente esses dois textos e ela vai estar dentro dessa stack. Depois a gente vai visualizar um pouco melhor. Eu posso colar aqui. Aqui eu posso falar que é constante, tá? Esses textos, eu posso tirar essa constante aqui. Show de bola!
Olha, tá ficando legal, hein? Aqui a gente pode falar que cross-x alignment é start, né? Para alinhar ali à esquerda. Então o texto fica alinhado. E nessa column a gente quer um padding. Vou colocar aqui padding. Quanto de padding que a gente quer? 16, né? 16 em tudo. Aqui o padding só serve para dar um padding mesmo. A gente passa essa edge in sets. E a gente pode passar only, que daí a gente pode falar qual que é o pad que a gente quer para cada lado, top, left, 1300 e o que quiser. Mas a gente pode também passar esse all, que daí para todos os cantos a gente passa o mesmo, então é 16 ali. A gente também tem o symmetric, só para vocês verem, o symmetric quer dizer que ele passa vertical, horizontal ou vertical. O valor horizontal ele vai colocar tanto na esquerda quanto na direita, e o vertical ele vai colocar tanto em cima quanto embaixo. Mas vamos deixar all mesmo, que ele põe padding em tudo. Bom, é isso. Tem essa cor aqui que eu vou colocar o mesmo dessa color. Vamos deixar isso aqui, vai ficar um cinza um pouquinho mais escuro. Show de bola. E vamos dar um espaçamento. Tá vendo que aqui tem um espaçamento de 4 pixels. Bora botar aqui um concise box height de 4 pixels. Fechou? Opa, unnecessary const. É isso. Estamos construindo alguma coisa aqui, tá? Tá ficando massa demais. O que a gente vai fazer agora? Deixa eu voltar aqui porque senão eu me perco muito. A gente vai pegar esse nosso card e vai extrair em um outro widget. Ou seja, deixa eu apagar esse widget teste que já vai dar erro. Vamos fazer o seguinte. Eu posso clicar Ctrl ponto aqui, extract widget. Ou seja, ele vai criar um widget, eu posso passar um nome aqui. Posso falar que é um game card, tá? E ele vai passar o game card, já vai criar a propriedade que a gente precisa, essa image, certo? Vai pegar essa imagem, vai botar lá para nós, e tudo que a gente codou aqui é esse widget. Se a gente salvar, vai continuar tudo igual. Só que a diferença é que agora esse componente está num widget separado. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma coisa inteligente, que vamos organizar. A gente pode botar aqui widgets, criar um arquivo game underline card. Esse é o padrão para se trabalhar com Flutter e com Dart. Vamos pegar tudo que tem esse game card, botar aqui dentro. Eu preciso importar o material, tá? Preciso fazer esse import aqui. E aqui, agora esse game card não está mais nesse arquivo, né? Eu posso dar um Ctrl barra e só importar o game card. Salvei, tá a mesma coisa, mas está em arquivo separado agora esse card. A mesma coisa a gente vai fazer com esse home page, tá? Como ele já está dentro de um widget aqui, vamos criar aqui uma folder chamada pages. E dentro dessa folder vamos criar uma home page.dart e vamos colocar tudo que tem dessa home page lá dentro para home page. Novamente, preciso importar o material e aqui embaixo vai dar o erro porque o game card não sabe onde é que está, preciso importar novamente o widgets. Lá em cima eu posso tirar essa importação e esse homepage eu preciso importar porque está em outro arquivo, né? Toda vez que a gente separa os arquivos a gente precisa importar. Então aqui ficou bem simples. Deixa eu deixar isso aqui um pouquinho de lado. Foca aqui, nossa main tem nosso app principal, né? Onde inicia nosso aplicativo aqui no Run App, NLW App. E nossa homepage é essa homepage aqui, nossa home, essa homepage. A gente pode ir lá em Pages, Homepage. É esse widget aqui. Quando chega em Game Card, esse é o nosso widget Game Card, que é esse cartão. Por que eu separei esse widget, eu separei esse card aqui em um outro widget? Por conta que a gente vai precisar ter vários deles, né? Então, para cada jogo, a gente vai precisar ter esse widget. Então, ao invés de a gente sempre criar novamente ele de maneira estática, a gente reaproveita um widget e passa só a imagem diferente. E o título também, né? A gente vai passar aqui League of Legends. Podemos fazer isso agora já. Então a gente precisa aqui required this title, tá? E required this
this.ads. Tá aqui, ads. Agora a gente precisa criar esses dois fields. Por que eu botei o required? Porque se eu não colocar o required, na hora de chamar aqui o GameCard, eu não sou obrigado a passar esse parâmetro. Eu preciso passar o title aqui, né? Porque o title, ele continua... Opa, aliás, os ADs. Tá? Eu posso botar aqui. Isso daqui, na verdade, vai ser um número. Vou botar esse ADs aqui como um número. Então, a gente põe aqui int, tá? ADs. Mas o title, ele não é obrigatório. E eu quero que ele seja obrigatório, né? Então, a gente põe required. E daí a gente sabe que a gente sempre vai ter esse title aqui. Então, title vai ser League of Legends. Vou botar uma vírgula. Então, aqui a gente criou um componente que tem 3 propriedades. Igual quando a gente faz assim, ó, height, int ou style e é uma novo objeto, a gente criou um componente. Só que ali o nosso GameCard tá meio complicado, né? Ele tá um valor fixo. Então aqui em League of Legends a gente pode botar title, tá? E agora não é mais constante, porque esse title é dinâmico, ele varia de acordo com quem passa para ele. E esse text a gente pode alterar aqui para ads, tá? Esse ads aqui aqui pode ser constante, porque esse estilo continua sendo constante. Vamos salvar. Pronto, tá tudo funcionando. E se eu mudar aqui para Valorant e botar aqui para 534, mudou ali. A imagem a gente não mudou, lógico, ela não vai mudar o background, mas se a gente mudar a imagem aqui, que é esse nosso link aqui, né? Se a gente botar outro link, vai atualizar. Mas bora voltar aqui para League of Legends. Bom, é isso por enquanto. Deixa eu ver se eu consigo voltar minha câmera. Eu acho que nunca vai dar pra voltar minha câmera, né? Tá travadíssima. Por enquanto é isso daqui, tá? Na próxima aula a gente vai ver um pouco mais como fazer isso daqui ser uma lista, também como fazer uma outra página, né? Tem várias rotas na nossa aplicação. Só ir pro próximo vídeo, tá aqui na playlist. É isso. Se tiver alguma dúvida pode deixar no comentário e que eu tento responder sempre que possível. E muito obrigado por me acompanhar até aqui. Um beijo!